iniciar agora. Então, legal. O pessoal que está chegando agora, hoje a gente está iniciando a gravação, hoje é dia 11/7 de 2023, no curso de síndico profissional. Hoje teremos aula aqui sobre um assunto bem bacana, que são assembleias em condomínio. Vocês estão vendo aí o slide, né? Quem for chegando agora, vai colocando o nome na lista de presença, tá? E vamos que vamos, não vamos perder tempo, tá bom? Vamos lá. Já tem uma perguntinha aqui. Temos alunos, tem um aluno novo, eu acho que é o Igner, tá? É isso, Ricardo, Jorge, presença. Igner, não sei se é assim que fala seu nome, Igner, acho que é Igner. Bem-vindo. Se você conseguir abrir o microfone, depois dá um oi. Bem, obrigado. É Igner que fala? Isso Falei mesmo. certo? Eu sou ruim para nomes, viu? Vocês me perdoam. E aí, o que acontece? O combinado aqui na turma é o seguinte, quando for perguntar, levanta a mãozinha, tá bom? Que tem aqui no aplicativo. Aí eu vou dando a explicação e aos pouquinhos vou dando a palavra para cada um se manifestar. É importante vocês participarem, tá? Senão fica chata a aula e vocês dormem. Então, a gente vai manter um curso bem agitado. E as aulas que você perdeu, não tem problema. Elas são gravadas. Então, depois eu te mando aí o material, você faz uma maratonada aí final de semana e você fala para a esposa ou para a namorada, fala, o parceiro e fala, esse final de semana eu vou estudar, não me atrapalha. E aí você põe todas as aulas em dia, tá bom? Ok. Mas vai chegar um determinado momento no curso que aí não entra mais aluno, tá? Então a primeira semaninha até a gente coloca, porque senão prejudica, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês, o curso tá tão legal que eu já tô tendo turma para o próximo mês, né? Para o próximo mês de outubro e setembro. Então, é legal também que eu estou fazendo um curso para o Brasil inteiro. Então, não é só São Paulo. Então, tem gente aqui de outros estados. É bom que a gente compartilhe essa experiência, tá bom? E vamos que vamos. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de assembleias, tá? Assembleias em condomínios, tá bom? Eriton tá aqui, tá todo mundo dando um oi, legal. Eu vou fazer uma introdução aqui breve sobre assembleias e aí a gente vai hoje fazer um passo a passo, tá? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer assembleia de condomínio, tá? Então, o tema de hoje é assembleia. Vamos procurar fazer as perguntas relacionadas ao tema da aula, tá? Aquela aula de ontem lá do engenheiro, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre a VCB e tal, e conforme eu for dando a abertura aqui, vocês vão perguntando, mas hoje a gente vai falar, inclusive, de assembleia virtual, tá? Que é uma novidade para os condomínios, né? Quando eu dei essa aula, esse slide, eu tinha montado no ano passado esse slide aqui. Então, muita coisa vocês já sabem, mas é assim, a gente vai dando aula, as leis vão mudando, então a gente tem que ir estudando e trazendo conteúdo atualizado. E se tiver alguma informação no curso, na apostila, que esteja desatualizada, eu tenho o compromisso de sempre estar atualizando vocês, tá bom? A gente vai se comunicando aí nos canais. Então, beleza. Vamos lá. Assembleias em condomínio. Alexandre, primeira pergunta que eu faço aqui para os meus amigos aí. É lógico que vocês sabem o que é uma assembleia em condomínio. Mas a minha pergunta é a seguinte: a assembleia é soberana? As decisões da assembleia é soberana? O que for decidido pelos condôminos na assembleia o síndico tem que cumprir, não importa a decisão, os condôminos mandam, a decisão é interna corporis, tem que cumprir, não tem conversa, é aquele condomínio, as regras internas daquele condomínio, quer, não quer, muda de condomínio. As decisões da Assembleia são soberanas, sim ou não? Quem acha que sim, quem acha que não, se manifeste, por favor. Sim. Joelma, sim. Quem mais? Não infringindo a Constituição, sim. Elizabeth, e nem o regimento, né? Nem o regulamento interno. Isso. Legal. Mais alguém? Então, a Joelma acha que sim, é soberana. A Elizabeth acha que depende, se infringir a convenção e o regulamento, ela não é soberana. Mais alguém quer opinar? Não tem deliberações que ferem a lei. Escreveu aqui a Neide. Isso. Então, vamos lá. Então, eu já vou dar minha opinião aqui. Hoje vamos fazer uma aula bate-bola rapidinho também, para a gente não ficar perdendo muito tempo nos conceitos, tá? Fiquem tranquilos, eu vou fechando o áudio de vocês na medida que para organizar o barulho. Gente, a Assembleia não é soberana. Não é. E, inclusive, hoje, eu estou fazendo um recurso aqui,
aqui no escritório eu tenho um cliente que o juiz falou que as assembleias são soberanas. Então, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é porque é juiz, vocês devem achar que eu tenho algum problema contra juiz, né? Nada disso, eles são meus colegas. A gente é tudo da mesma área, né? Da justiça, advogado, juiz, promotor, tá? Só que é o seguinte, eu vejo umas decisões tão estapafúrdias, umas decisões tão absurdas, que eu tento me convencer que não foi o juiz que deu aquela decisão. Aqui no escritório a gente brinca, né? Com todo respeito à magistratura. Mas aqui no escritório, ó, aqui atrás, quem trabalha aqui atrás, ó? Os estagiários. Então, eu sou advogado, né? Eu peço para o estagiário fazer uma petição para mim, eu sempre confiro. Lá na justiça é a mesma coisa. Ou vocês acham que o juiz dá sentença, dá 300 sentenças por dia? Sabe quantas ações entram no judiciário? Tem uma juíza aqui da região de Guarulhos, que eu conheço, que ela falou, doutor, 300 ações por mês. Eu tenho que dar 300 sentenças por mês. Se eu der 300 sentenças por mês, eu estou no 0 a 0. Agora, se eu der 299 sentenças, eu estou devendo uma sentença para o mês seguinte, então está acumulando. Então, é um negócio que não acaba, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Isso daí não é nenhuma crítica ao Poder Judiciário, muito pelo contrário. Mas é para vocês entenderem que na Justiça, às vezes, vem umas decisões esquisitas. Por que vem umas decisões esquisitas? Eu até brinco aqui no escritório. Não se ofendam, hein? Eu uso isso como brincadeira, mas não é ofensa. Eu falo que quem deu a decisão foi um nutricionista. Quem é nutricionista aí no curso? Não se ofenda. Alexandre, vou te processar, eu sou nutricionista. Não. O meu exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, quem está dando a decisão, às vezes é um estudante de direito, ou às vezes é uma pessoa que nem estuda direito, faz nutrição, sei lá, hotelaria, turismo, qualquer outra profissão, menos direito. Às vezes não é nem estudante de direito que está lá no fórum fazendo a sentença, entenderam, gente? Então, não se surpreendam se vocês virem decisões estapafúrdias, esquisitas. Fala, pô, o Alexandre falou que a Assembleia é soberana. E eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? E esse exemplo, eu estou entrando na aula de Assembleias, mas vem como uma luva, tá? O meu cliente, ele me procurou, eu não sei se eu já contei esse caso para vocês, bem rápido, porque na academia do condomínio dele, sabe qual é o horário de funcionamento da academia? Academia de ginástica, né? 24 horas ininterrupto. Olha que interessante. De segunda a segunda, quem for na academia do condomínio para malhar, pode ir, sei lá, 3 horas da manhã, né? Pensa, 3 horas da manhã, uma pessoa na academia. O que a pessoa faz numa academia de ginástica? Não cai peso no chão? Não pula a corda? Não corre na esteira? Não faz barulho? Esse cliente me procurou, falou, Alexandre, eu comprei um apartamento embaixo da academia. Sabe aqueles condomínios que o primeiro andar fica perto das áreas comuns? Ó, vocês são síndicos, prestem atenção nessa aula, tá? Eu estou falando um exemplo da aula de barulho e tal, mas como a gente está falando de assembleia, é onde eu quero chegar. Aonde foi aprovada essa decisão estapafúrdia que o juiz falou que a assembleia é soberana. Esse condomínio, ele é um condomínio que no térreo, os apartamentos próximos ao térreo, né, são os apartamentos mais baratos, né? Mas tá perto da piscina, salão de festa, tal, tem mais incômodo. É normal, quem compra no primeiro andar tem mais incômodo. Ah, você comprou, você sabia que estava comprando um prédio no primeiro andar, né, um apartamento. Por que você não comprou na cobertura? Porque eu não tenho grana, a cobertura é mais cara, beleza. Lá na matrícula, lá no cartório de imóveis, lembra que eu ensinei para vocês? A convenção, no regimento, falava onde era essa academia. Então, a pessoa não comprou sem saber. Ela comprou ciente. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. A convenção do condomínio fala que o horário... a convenção fala do horário de silêncio no prédio, que é das 22 às 8 do dia seguinte. Só que um belo dia, eles fizeram uma assembleia no condomínio e levaram para a assembleia o seguinte, moradores, vocês querem que a academia seja ininterrupta 24 horas por dia, de segunda a segunda? Gente, quem gosta de malhar aqui? Quem gosta de correr? Levanta sua mão assim, ó. Eu vejo aqui. Pronto. Tem gente que não gosta, eu não gosto. Tá. Quem gosta de malhar, vai malhar que horas? Ah, eu tô sem sono. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu vou lá malhar. Só que assim, a pessoa tem o direito de correr na academia, tem o direito de malhar. Só que ela não tem o direito de incomodar outro condômino, vocês perceberam? O direito delas é de usar a academia, mas não incomodar outro condômino. Incomoda, tá? Bom, nós entramos com a ação, o juiz não deu a liminar, e ó, detalhe, o horário da academia eu queria que fosse das 22
respeitando o regulamento interno, das 22 até as 8 do dia seguinte. Porque o cara tem que garantir o direito de sono, entendeu? Todo mundo tem que dormir, né? Quem não dorme, o que acontece? Fica irritado, briga com a mulher, briga com o patrão, passa no trânsito lá, xinga o cara no trânsito. Quando você não tem uma boa noite de sono, isso faz mal para a sua saúde. Quem diz isso são os especialistas, os médicos, né? Então está comprovado cientificamente que você não ter uma boa noite de sono e descanso gera prejuízo à sua saúde. Gente, saúde é direito individual ou a Assembleia pode deliberar sobre a sua saúde? É poder dos condôminos deliberar qual é a hora que você dorme? Pelo amor de Deus. Tudo isso que eu estou falando para vocês parece óbvio, mas o juiz de Santana, eu não vou falar quem é, mas eu posso falar o fórum. A decisão estapafúrdia veio da onde? Do juiz de Santana, do fórum aqui de Santana. Muito provavelmente, aí o que o juiz de Santana disse na decisão dele? Ele falou assim, olha, tem que respeitar a decisão dos condôminos. Nossa, mas a decisão é tão estapafúrdia. Estapafúrdia no sentido da falta de conhecimento, né? Às vezes a gente se depara com juízes que eles não conhecem a lei, eles não conhecem a hierarquia das normas, eles às vezes esquecem da Constituição Federal, né? Tudo aquilo que eu ensinei para vocês. E aí o juiz fala assim na decisão dele, o condômino que resolva administrativamente. Pensa, você faz uma assembleia, aí tem 100 apartamentos. Um apartamento é o dele que está abaixo da academia, está acima da academia. Ele falou assim, o juiz, por que você não chama uma assembleia para alterar o regimento interno? Imagina, 99 condôminos, o que eles vão responder na assembleia? É problema seu, eu quero malhar até tarde. Então, assim, o juiz, ele acha que a decisão tem que ser resolvida pelos condôminos. Só que quais são os interesses naquele condomínio? Vocês já viram a questão de acessibilidade? A pessoa que é deficiente física? Quantos deficientes físicos tem no condomínio? É a maioria? Geralmente é um percentual mínimo. Então é óbvio que quando você fala assim, vamos fazer uma rampa de acesso à acessibilidade, o condômino só pensa no próprio umbigo, quanto vai gastar. Não, a gente não tem dinheiro, mas você tem acessibilidade? Então você não está pensando em você está pensando em você, não está pensando em quem tem acessibilidade. Então quando vocês vão para um condomínio, às vezes os condôminos não querem levar determinados assuntos para a Assembleia. E o que é pior, às vezes eles deliberam coisas que ferem a Constituição. Que foi o que aconteceu nesse meu caso. Moral da história, para encurtar a conversa. Eu estou fazendo o recurso, a gente vai protocolar amanhã para o tribunal, e eu estou provando que a decisão da Assembleia não é soberana. Né? Então, aquela fundamentação que o juiz deu, falando, olha, vocês que se resolvam, direito interna corporis, tá? Chama direito interna corporis. O que vocês resolvem é problema do condomínio, né? Não é bem assim. Então, certamente, esse meu recurso de apelação, se eu não ganhar no Tribunal aqui de Justiça de São Paulo, que tem juízes mais experientes, desembargadores, tem outras decisões semelhantes à minha, certamente eu vou ganhar em Brasília, no STJ e no STF, porque ali tem matéria constitucional. Então, gente, quando eu falo se a Assembleia é soberana, vocês têm que se arrepiar se vocês ouvirem isso a partir de hoje, porque a Assembleia nunca é soberana. Sim, as decisões da Assembleia têm que ser respeitadas, mas desde que, né, como disse a Elizabeth e a Joelma, desde que não firam os direitos aí, não prejudiquem os direitos individuais, Constituição Federal, direito de ir e vir, direito à saúde, né, direito a sossego. Vocês sabiam que a gente tem direito a sossego? O vizinho fica buzinando o carro lá, o seu vizinho tem direito de vizinhança, a gente vai ver tudo isso aqui. Então, vocês já sabem, se tiver uma assembleia e algum condômino quiser fazer alguma decisão estapafúrdia, como essa desse juiz aí de Santana, o que vocês vão falar? Não pode. A gente está ferindo direitos individuais da personalidade humana. Né? Eu tenho direito a uma vida saudável, está lá na Constituição Federal, artigo 5º, né? Então, não podemos... mas a maioria decide bulhufas. Vocês decidem sobre assuntos que não atinjam direitos e garantias individuais. Exemplo, vamos fazer uma assembleia para aumentar o condomínio? Vamos. Vamos fazer uma assembleia para eleger síndico? Vamos. Vamos fazer uma assembleia para aprovar um rateio? Vamos. Vamos fazer uma assembleia para proibir o condômino de respirar? Vamos fazer uma assembleia para permitir que o condômino ande de elevador, porque ele está inadimplente? Vamos fazer uma assembleia para proibir o condômino de entrar na academia se ele estiver vestindo determinados trajes e ele é obrigado a entrar com uma roupa, sei lá, ele é obrigado a entrar nu na academia? Pô, pera lá.
não vou entrar nu na academia, né? Então, eu estou brincando aqui com vocês, mas, assim, tem muitas decisões estapafúrdias. E vocês que controlam isso nas assembleias, tá? Então, é o conhecimento. Então, quando eu falo aqui que o síndico é obrigado a cumprir e fazer cumprir, né? Está aqui nesse slide, as decisões da assembleia depende das decisões que foram tomadas. A assembleia é considerada um órgão soberano, tá? Considerada, mas ela não é um órgão soberano. As decisões da Assembleia não podem ser ilícitas ou contraditórias, como a gente disse aqui, tá bom? Então, agora a gente vai falar das Assembleias propriamente, Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária, etc, etc. Alguém tem alguma dúvida? Uma boa administradora nem deixa constar esses assuntos do edital, é isso mesmo, Neide, há de ter o conhecimento da lei, realmente, mas muita gente acha que conhece a lei e faz uma confusão danada. Vai lá, Eliton, com a palavra. Ô, doutor, boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta, até bom para uma orientação aqui para mim. O condomínio nosso não tinha academia. Então, há exatamente 2 anos atrás, a academia estava em tramitação final, né, de acabamento. E aí foi quando eu assumi. E para mim foi bem doloroso, em que sentido? A academia ela não tinha um regulamento de funcionamento. De nada, né? Ou seja, ela estava lá, o povo queria usar, e eu me deparei assim, meu Deus, e agora? Então, o que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a ver muito... Entrava, pedia ajuda para amigo que mora em condomínio que tinha regulamento, me mandava, só que cada um é uma situação, cada um é uma estrutura, um horário, né, meu? Aquele negócio todo, eu ficava me martirizando. Peguei a orientação aí com os advogados, assim, pessoas do meu trabalho que é advogado, e eu comecei a montar um quebra-cabeça, cara, e montei um regulamento, entendeu? Você levou para a Assembleia para aprovar esse regulamento? Então, aí, o que acontece? Funcional, eu mandei um comunicado, me atentei muito à parte de criança, né, o risco que pode, só coloquei acima de 16 anos, com autorização dos pais, até 16 anos, acompanhado de um profissional. Se não tiver um profissional acompanhando, não pode ficar nem dentro da dependência do condomínio. E aí, o que mais me martirizou foi o horário. Por quê? Porque eu pensei assim, 6 horas da manhã, a grande maioria está saindo para trabalhar. E às 23 horas, aí é o pessoal que chega às 22 de trabalho e tal. Então, o que eu fiz? Durante a semana, eu coloquei um horário das 6 da manhã às 23 da noite. E sábado e domingo, que é o horário de descanso, eu coloquei o funcionamento das 8 às 22. E aí ficou meio que experimental por 6 meses. Ou seja, o índice de questionamento foi muito pequeno. Um ou outro que às vezes não dava para funcionar às 5 horas da manhã, ou seja, o que eu usei um parâmetro? Eu tenho 300 apartamentos, 3, 4 tá me pedindo para me abrir 5 horas da manhã, não é válido. Eu levei para a Assembleia. Claro, deixa eu só te interromper um pouquinho. Mas assim, o seu exemplo é perfeito. Eu vou te falar uma coisa, Elton. Às vezes o síndico tem que se virar mesmo, que nem você se virou, entendeu? Porque você tenta achar uma solução, porque as pessoas estão te pedindo uma solução. Você foi lá, fez uma coxa de retalho, pegou um pouquinho daqui e montou um texto ali que aquele condomínio gostava. E assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é assim, 5 horas da manhã, começar uma academia, assim, pode ser razoável esse horário. O problema no meu caso é que era 3 horas da manhã, o cara vai malhar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Não, eu entendi. Entendeu? Aí o que acontece? Tem que ter horário de sono. Dizem os médicos que a gente tem que ter 8 horas de sono, né? Ininterrupta. Então vamos contar, das 22 horas da noite até amanhã do dia seguinte. Então 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai, até 7 horas da manhã, entendeu? Já deu 8 horas de sono. Então, assim, você tem que ter um bom senso. Não necessariamente precisa ser 8 horas, de repente 7 horas, porque as pessoas acordam cedo para malhar mesmo. Nesse caso meu, a gente estava querendo equiparar às 8 horas da manhã, só que 8 horas da manhã a pessoa já está indo trabalhar. Então, até eu coloco na decisão para o juiz, eu falo assim, olha, se for 6 horas, beleza. O que a gente não pode é permitir o abuso. 5 horas da manhã, eu não sei se é um horário muito cedo, mas dependendo do condomínio, às vezes o pessoal, depende do perfil. O que não pode, grosso modo, é você, assim, sabe aquele ditado?
o meu direito começa, o meu direito começa quando termina o do outro, o meu termina quando começa o do outro, ao contrário. Porque a gente vive em comunidade. Você gosta de malhar, o outro não gosta. Você gosta de bichinho de estimação, pet, o outro não gosta. Você gosta de criança, o outro não gosta, o outro não tem filho. Então a gente vive em microsistemas, a gente tem que agradar a todos. Nem Jesus agradou a todos, mas a gente tem que tentar resolver ali as arestas. Eu levei para a Assembleia, a gente colocou para Perfeito. aprovação dentro daquilo que estava lá e todo mundo Alguém pode impugnar essa decisão? Pode. O que você vai fazer? Vai chegar na justiça e vai explicar. Olha, fiz uma enquete, perguntei antes o que eles queriam, levei para a Assembleia, aprovou com o quórum bom do regimento. Você vai mostrar para o juiz que você fez uma medida razoável. O judiciário, ele também raciocina assim algumas vezes. Não é porque eu estou aqui, a gente ficou aqui transtornado com o juiz aqui de Santana. Mas, gente, com todo respeito, lógico, eu estou fazendo uma brincadeira aqui com vocês, o juiz de Santana é juiz, pô, o cara é bom, né? O cara é juiz, magistrado tem que respeitar. Mas, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente percebe que as decisões, elas não são coerentes. Ou vocês acham coerente, o cara tem que aguentar, sabe o que ele falou na decisão? Ele que venda o apartamento. Aí, você não resolve o problema, o cara vende, aí vem morar outro condômino. O que vai acontecer? O síndico... o novo morador vai vir reclamar, não vai acabar o assunto, entendeu? Mas, se vocês estiverem usando o bom senso, sabe o que eu faço? Às vezes, eu pergunto para alguém, para usar o bom senso. Às vezes não é a lei, só a lei, né? Às vezes você pergunta para alguém que não era da área de condomínio, experimente perguntar para um familiar seu. Conta um caso para alguém da sua família, sua mãe, seu pai, alguém assim, sabe? Chega, pai, aconteceu uma situação assim no meu condomínio, o que você acha? O senso comum, sabe o senso comum? A pessoa não é letrada, não é advogado, não é juiz, não é especialista. Pergunta para o senso comum, o que você acha disso? Aí o senso comum vai te responder, é razoável isso, não é razoável. Às vezes a resposta, o bom senso, é o senso comum. E a gente esquece do senso comum, gente. Então, às vezes, você tem que perguntar para quem administra condomínio. Às vezes, quem administra condomínio já viu vários assuntos igual ao seu, já viu vários exemplos igual ao seu. Então, ele vai te dar uma orientação. Às vezes você pergunta lá para um síndico de um outro condomínio, vocês vão trocando ideia entre vocês, entendeu? Isso é muito importante, legal? Alguém aqui está falando, tive ajuda também da administradora, legal. A gente tem alguns administradores aqui no grupo, então, às vezes o pessoal, às vezes dá algumas dicas aí também, legal. Bom, vamos junto, vamos seguindo. Basicamente, nós temos dois tipos de assembleia, tá? Nós temos uma assembleia ordinária e uma assembleia extraordinária. A assembleia extraordinária, como o próprio nome já diz, é uma assembleia extra, fora do comum, extraordinária. Já a assembleia ordinária é aquela que acontece uma vez por ano. Todo ano, lembra que a gente viu quais são as responsabilidades do síndico, né? As responsabilidades do síndico é prestar contas uma vez por ano. Então, ele tem que fazer uma AGO. A gente chama de AGO, né? Eu não sei como é que é nos outros estados, mas aqui em São Paulo o pessoal fala AGO e AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária. Mas, basicamente, uma assembleia por ano para prestar contas, prever quanto vai gastar para o ano que vem, que é a previsão orçamentária, e eleger um síndico, subsíndico, enfim. Então, essa AGO, geralmente, ela é feita no começo do ano. Tem convenções que falam que a AGO tem que ser feita no primeiro trimestre de cada ano, vocês vão ver coisas assim. Tem gente que faz em abril, até abril, né? Então, uma por ano é de lei, tem que ter, né? O síndico pode fazer... E o que é extraordinária? Extraordinária são assuntos que, ao longo do ano, você precisou convocar uma assembleia e não... Você já fez a AGO, você acabou de fazer a AGO, fez uma previsão orçamentária, o condomínio vai ter um reajuste de 5% e tal. Aí acabou assim, no mês seguinte, estourou um cano, teve que fazer uma obra. O que você vai fazer? Você vai puxar uma extraordinária para corrigir a previsão. Você não vai ter que fazer um rateio emergencial? Você não consegue trabalhar com a previsão, porque a gente vai falar sobre previsão orçamentária daqui a pouco, mas previsão é futuro, né? Eu acho que o condomínio, se tiver com essas contas em ordem, não aumenta o condomínio, reajuste da categoria tal, estou prevendo tantos por cento. É uma previsão. É que nem o tempo. Amanhã vai chover? A previsão é que vai chover. Aí não chove. Aí você vai ficar revoltado com a moça lá, a Maju, lá da meteorologia. Não. Ela previu se ia chover ou não, né? Então, você não é obrigado a acertar, né? Você tem que tentar acertar. Ninguém gosta de ficar convocando a assembleia para reajustar.
mas você fez uma previsão. Você não é uma certeza. Certeza é isso aqui, ó, prestação de contas, o passado. Você sabe quanto gastou contabilmente, então você vai prestar contas, né? Então, por que eu falo isso, gente? Porque as pessoas falam, eu já vi condomínio que fala, eu já fiz a GO, só o ano que vem. Não, não é só o ano que vem. E aí eu faço uma pergunta que já está aqui no slides, né? Não há limites para as extraordinárias. Você pode convocar quantas extraordinárias você quiser. Alexandre, quantas assembleias extraordinárias eu posso convocar por ano? Quantas você conseguir, amigão? Quantos meses tem o ano? 12 meses? Posso fazer 12 extraordinária? Pode. Eu não sei se você vai conseguir, porque tem que mandar a convocação, tem que ter antecedência, as pessoas têm que receber, tem que reservar o salão de festa, mas se você conseguir, eu tenho síndicos de condomínio que fazem prestação de contas mensalmente, vocês sabiam disso? Tem síndico que faz mensal. É proibido fazer, a lei fala uma assembleia por ano pelo menos, mas a lei não fala que você pode fazer 12, quantas você quiser. E às vezes o síndico peca em não fazer assembleia. Tá? Eu sei que tem uma questão de economia, de logística e tal, mas às vezes, gente, às vezes o síndico fala assim, pô, os caras querem me destituir e tal, as pessoas não entender o trabalho do síndico, faz assembleia. Às vezes faz uma assembleia extraordinária para dar esclarecimento sobre uma obra, sobre um processo que o condomínio recebeu, entendeu? Então, não há limites para as assembleias, tá? Deixa eu ver se alguém aqui está perguntando. E o que eu ia falar para vocês? Live em condomínio, agora tá na moda, viu? Lá no condomínio onde eu moro, eu não posso falar qual que é, porque é antiético, mas lá no condomínio onde eu moro, o síndico gosta de fazer lives, né? O que é lives? Live é isso aqui que a gente está fazendo, né? Tem validade isso aqui que a gente está fazendo? Se a gente for fazer uma assembleia, a gente vai falar de assembleia virtual, tá? Assembleia virtual tem validade. Mas assim, eu posso fazer uma enquete. Enquete tem validade? Enquete é a mesma coisa que uma ata de assembleia? Vamos perguntar para os condôminos se eles querem que o elevador desliga o elevador à noite para economizar energia. Tem 2 elevadores. Vamos desligar um, o de serviço, e fica o social? Vamos fazer uma enquete, tá? Esses assuntos, assim, até dá para você ir para uma enquete, entendeu? Vamos fechar um elevador e deixar outro para economizar? Gente, piscina, no frio, o que vocês acham da gente fazer a limpeza uma vez por mês? Não é que vai na piscina, não sei, estou dando um exemplo aqui. Sabe aquelas coisas assim que não implica financeiramente no bolso de ninguém, ou que até implica numa economia, mas não é algo que precisa ser votado, sabe assim? Enquete para saber se os condôminos querem que crie uma área pet, sei lá, vocês querem alguma coisa relacionada à área pet? Vocês querem fazer uma festa no salão de festa junina? Vamos fazer uma enquete. Coisas assim, coisas que não tem muita repercussão financeira, né? Que você não precise aprovar uma conta, uma despesa, né? Então, a enquete, tomem cuidado com as enquetes e as lives, tá? Quando eu falo live, tem síndico que vai para a internet através do YouTube, tá? Cuidado, hein? Não tem validade, tá? Vocês têm que fazer assembleia como manda o figurino. A assembleia é um ato solene. Vocês já foram numa audiência com o juiz? Vocês já foram? Não foram? Quando você chega no fórum, não tá lá o juiz lá no meio, na mesa, lá mais alto que o advogado, né? Eles ficam num lugar mais alto, assim, para olhar de cima, assim. Tá. Aí, o que acontece com o nosso amigo juiz? Aí, do lado direito, lá tem o autor da ação, do outro lado esquerdo senta o advogado do réu, aí depois sentam as partes, as testemunhas sentam num lugar diferente, né? Aí o juiz começa a audiência falando todos estão juramentados, as testemunhas estão juramentadas, tal. Tem toda uma solenidade, né? Vamos começar no horário. Aí o juiz dá a decisão dele, dá a palavra para o advogado, dá a palavra para o réu, coloca na ata. Gente, é como se você estivesse numa audiência, é um ato solene. E essas solenidades, essas formalidades na Assembleia, se vocês descumprirem, pode ser objeto de impugnação. Eu tive uma Assembleia no condomínio, eu já vou ler aqui as perguntinhas. Eu tive uma Assembleia no condomínio, recentemente, em que tem um condomínio que está tentando fazer abaixo-assinado contra a minha síndica lá, né? Minha síndica não, né? Ela é da minha carteira. Eu sou advogado do condomínio. E aí, a assembleia lá no condomínio, que eu não posso falar qual que é, as pessoas, sabe como as pessoas votam na assembleia? Assim, ó, levanta a mão. Quem quer aprovar as contas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto, aprovadas. Vocês fazem isso no condomínio de vocês? Gente, eu entrei nesse condomínio agora, tá? Eu tô tentando arrumar a casa. Eu já falei para minha síndica, não.
a votação tem que ser nominal. Ou vocês põem... Eu já tive uma assembleia de condomínio, que vocês concordam? Quem quer aprovar as contas? Um levanta a mão, o outro tá coçando a orelha assim. Pô, tem que contar certinho. Às vezes o cara que tá votando tá inadimplente, não pode votar. Ou pode votar, mas o voto dele não vale. Então, uma assembleia tem que ter solenidade. A assembleia tem que ter solenidade para convocar, tem que ter antecedência, a gente vai ver tudo isso aqui. Tem que ter tudo isso. Tem que ser um ato solene. Agora, como vocês acham que vai ter um ato solene numa live na internet, gente? Uma assembleia virtual, você pode fazer uma solenidade na assembleia virtual, que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, uma enquete tem solenidade, você vai receber através do celular, você vai clicar um botãozinho, eu quero aumentar o condomínio, eu quero que reduza o condomínio. Clique. E se o celular for acessado pela minha filha, que está lá brincando, e clica lá para aumentar o condomínio 10 vezes, olha eu, ó, me lasquei. Então, assim, tomem cuidado com essas coisas que vocês inventam, e às vezes não é vocês, às vezes o administrador inventa, o advogado inventa, e aí acha que para simplificar, tá bom? Deixa eu ler aqui as perguntinhas e vou avançando. Pior modalidade de votação antigo síndico fez a enquete para o espaço PET, não levou para... Assim, vocês podem fazer enquete, viu, Simone? Vamos fazer uma enquete se vocês querem um espaço PET. Vocês não têm esse espaço PET, vai. Tem um lugarzinho lá, tem uma graminha, tem um lugarzinho que pode ficar o cachorrinho lá, você passear com ele, fazer as necessidades dele, põe no saquinho, tal. Aí você fala, ó, essa área ninguém não atrapalha ninguém, vamos fazer a área PET. Muita gente pedindo, aí você faz uma enquete. Você começa com a enquete, entendeu? Para sentir. Sabe pesquisa? Vocês já viram nas eleições? Vamos fazer uma enquete, qual o candidato que você votaria no primeiro turno, no segundo. Mas o que vale? As eleições ou a enquete? A boca de urna, né? Então é isso, tá bom? Vocês podem fazer quantas enquetes vocês quiserem, quantas pesquisas. É bom vocês fazerem pesquisas, porque vocês vão conhecer as necessidades dos condôminos. Síndico bom é síndico que faz pergunta. Não é o que o síndico quer, é o que os condôminos querem. Vocês querem isso? Bora fazer uma pesquisa? A maioria quer. Vamos chamar uma assembleia para aprovar. Aí aprova, entendeu? A votação tem que ser nominal. Quando eu falo a votação tem que ser nominal, gente, é o seguinte. Eu vou dar a palavra para o Felipe. Quando eu falo que a votação tem que ser nominal, é só no sentido de identificar quem está votando, né? Então, você precisa saber qual é a unidade que votou para você saber se o voto dela é válido ou não, entendeu? É nesse sentido. Diz, Felipe. Queria tirar uma dúvida. Essa questão de pesquisa, ela é válida? Tipo assim, eu vou te dar um exemplo que eu passei aqui. O pessoal queria discutir em questão do saquinho, o condomínio comprar o saquinho de lixo, o saquinho dos animais, da PET, pro cocô. E tipo, é 0,0001 que ia interferir para cada unidade. Eu acho que nem haveria necessidade de sei lá, perguntar, de fazer a pesquisa. Mas assim, aí mandaram uma pesquisa via e-mail mesmo. Aí eu não sei o que deu lá, eu concordei, óbvio, porque eu acho que, né, eu também tenho cachorro, então eu pensei em mim também, mesmo que eu não uso o espaço PET, mas como eu tenho, eu sei que é melhor ter o saquinho lá do que as pessoas deixarem lá. E aí ela vem positiva. Tem a necessidade de apresentar numa assembleia? Ou se a maioria na pesquisa concordou, o condomínio pode ratear? Pode pagar, na verdade. Ratear não, vai ratear, mas assim, não vai ter um rateio. Nós vamos pagar, né? Vamos dizer assim, vai ser pago pelos condôminos. Assim, gente, o que vocês têm que ter em mente é que nas enquetes você tem que garantir que as pessoas vão receber a enquete, né? Porque às vezes você não recebe a enquete, você não cadastrou seu celular, você não abriu seu e-mail, né? Quando eu falo de solenidade, você recebe a convocação, entendeu? Você sabe que vai ter uma assembleia para tantos dias. A enquete não tem toda essa antecipação, essa solenidade. Eu costumo dizer o seguinte, se você acha que vai dar ruim, você acha que vai dar problema? Faz assembleia. Esse negócio do saquinho, quanto custa tal, às vezes é um dinheiro que não, né, faz nem cheira, né, um pouquinho, não vai impactar as cobranças. Então, assim, às vezes até dá para fazer por enquete, depois você ratifica numa assembleia, fala, fizemos uma enquete assim e tal. Mas, por exemplo, gente, tudo que importa grana, tudo que pode dar uma consequência e que você está receoso que possa dar problema, porque quais são os problemas? A convocação, a pessoa não receber, a enquete. Você sabe quem faz enquete? Às vezes as enquetes vêm mal feitas, né? Que nem, perguntaram lá no meu condomínio, você quer festa junina? Porque a gente estava num grupo lá discutindo, né? Aí eles colocaram, quer festa junina? Sim ou não? Se for sim, vai ter que pagar tanto. Se for não,
Se for sim com um apoio de patrocinador, a gente vai tentar um patrocínio. Tem umas enquetes que são muito mal elaboradas, aí o cara acaba respondendo que não, porque ele fala, vai gastar, tal. Às vezes não é nem, às vezes o cara leu errado a enquete, sabe assim? Depende da forma como você faz a pergunta. As pessoas não estão nem entendendo a pergunta. Mas o fato é que, né, eu quero deixar bem frisado para vocês que a Assembleia é soberana. Lembra quando eu falei, a soberana não, perdão, a Assembleia é válida para situações em que você tem que prestar contas, né? Você não pode fazer prestação de contas, é isso que eu quis dizer, me perdoem. É só fazer uma retificação. Você não pode fazer prestação de contas por meio de enquete, está entendendo? Vou fazer, prestação de contas por meio de enquete. Pô, não é prestação de contas, você tem que ver. O que é prestação de contas? Você tem que falar com o seu síndico. Ô, síndico, por que a gente paga mais condomínio? Porque estourou o cano, teve uma obra lá. Ô, síndico, por que a gente gastou tanto no mês tal? Porque teve o portão. Isso é prestação de contas. Esse esclarecimento você não consegue fazer através de enquete. Entendeu? Então, alguns síndicos jogam para as enquetes, para as lives, assuntos que deveriam deliberar em assembleia. Porque você tem que ter um enfrentamento. Você não pode fugir do condômino. Você tem que enfrentar o bicho. Entendeu? Você tem que falar, qual é a sua dúvida? Vamos lá. Não, responde a enquete. Não tem essa de responde a enquete, entendeu? Eu falo isso, gente, porque assim, vocês vão ser cobrados. E às vezes, eu tenho um pessoal que quer dar um somebody love aqui, né? Nos condôminos. Não deixa, tá? Legal, vamos continuar rapidinho. Divulga os resultados da enquete, normal. Assim, façam enquetes, mas não esqueçam que as assembleias são obrigatórias. Quando a gente fala de assembleia, né? Deixa eu ver se eu pulei um slide. Não. A gente geralmente, tá? A gente vai falar disso, né? Previsão, eu já falei disso, né? Prestação de contas, eleição do síndico, dos conselhos faltantes, e a previsão orçamentária daqui para frente. Então, na AGO, geralmente, esses 3 assuntos, tá? Vamos fazer um roteirinho de assembleia de condomínio? Lembrando que hoje a gente também vai fazer um intervalinho às 20h30, né? A gente faz o nosso pit stop. Eu quero fazer com vocês aqui uma brincadeira, assim, um debate, uma coisa assim mais participativa, tá? Eu vou falar aqui o roteirinho da Assembleia, o roteiro normal, né? Na apostila tem um passo a passo. Quem nunca fez Assembleia em condomínio, ou quem já fez, eu vou falar várias dicas aqui do que faz errado, o que deveria de fazer, certo, né? Mas a gente vai fazer um bate-bola aqui, ó. Eu vou falando as etapas de uma assembleia, o passo a passo, né? E a gente vai trabalhando aqui cada momento da assembleia. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí no slide, né? Que eu estou passando. Primeiro, você tem um edital de convocação. Está aqui do lado esquerdo aqui. Então, primeiro você tem que convocar a assembleia. Não dá para fazer assembleia em cima da hora. Depois que você está realizando a assembleia, no dia da assembleia, você vai fazer a leitura da pauta e eleição do presidente e do secretário. Não é assim que funciona? Vamos eleger um presidente e secretário. A assembleia tem esses procedimentos. Tá vendo? É uma solenidade, tem que passar por essas etapas. Alexandre, aqui no meu condomínio a gente já começa a assembleia, fulano vai presidir, eu vou secretariar e vamos que vamos, sabe assim? Vocês já fizeram assembleia assim, correndo? Você chega na assembleia, já tem o presidente já foi eleito, o secretário geralmente é da administradora. Já aconteceu isso com vocês? Principalmente a assembleia que vocês querem falar algum assunto, que o síndico não está querendo. Porque, assim, gente, é o passa-moleque, né, que a gente fala. Quando eu faço as assembleias de condomínio, eu também vou rápido. Alguém quer ser presidente? Ninguém se manifestou, legal, vai ser fulano o presidente. Tudo bem secretariar e a administradora, que eles estão acostumados, tal. Essa formalidade é importante, porque quando vocês elegerem o presidente, o cara lembra do juiz? O presidente é o responsável, ele que vai dar a palavra. Aí, é eleito o presidente da oposição, presta atenção, vocês vão fazer uma assembleia de prestação de contas, tá? Aí elege o presidente da oposição, que não quer aprovar as contas, e o síndico está lascado, porque ele vai conduzir os trabalhos da assembleia para os seus propósitos. Não vai abrir o microfone de quem tem que falar, vai fechar o microfone de quem não quer ouvir. Então, tomem cuidado com quem vai presidir a assembleia para determinar os assuntos, porque o presidente é como se fosse o juiz, ele que vai pôr ordem na assembleia. E quem vai escrever a ata que é o secretário. Eu já fiz a ata de muitas assembleias. A síndica falou, põe tal coisa, senão eu vou me lascar. Eu falo, a gente tem que colocar o que constou na assembleia. Mas a gente sabe que o pessoal manipula as coisas, tá? As pessoas manipulam.
tá? Já teve conteúdo, eu já vou dar a palavra. Já teve gente que, já teve ata de assembleia feita por morador, falando danos morais, sabe assim, o morador que tem problema com a síndico, e ele foi secretário, e ó, falando um monte, um falando do outro, gente, a assembleia, a ata da assembleia tem que ser objetiva, não pode levar assuntos pessoais. O morador xingou o outro na assembleia, bateu boca, xingou fulano de tal. Não é isso, isso dá processo, isso dá danos morais. Todo mundo vai receber uma cópia daquilo. Desvaloriza o imóvel. Vocês são da área de corretagem. Já imaginou o cara tá vendendo apartamento, tá lá um maior quebra-pau na assembleia, que teve roubalheira, que vai fazer auditoria. Quem é que vai comprar um apartamento sabendo que tá uma confusão danada? Tomem cuidado. Joelma, pode falar. Abre o microfone, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sobre ser presidente da Assembleia, o ex-síndico do meu condomínio, ele foi o presidente, aí nós votamos que não queríamos, a gente não queria a venda do direito de receber o aluguel das antenas, aí como ele foi o presidente, ele alterou a ata, colocou como aprovado a venda, vendeu sem o nosso consentimento, roubou todo o dinheiro. O que aconteceu? Tá vendo? Não pode, a ata não pode ser deturpada. Exemplo, foi votado a não ter o negócio do aluguel da antena, sei lá, foi votado que vai pegar o dinheiro da antena e vai guardar no fundo de obra, aí o cara coloca na ata tudo o oposto. Então, assim, a Assembleia teve testemunhas, Joelma. Vocês podem anular essa ata, porque ela está redigida errada. Vocês têm quantas testemunhas? Quantas pessoas participaram na Assembleia? Vocês têm 30 pessoas, vocês têm 30 testemunhas que o resultado não foi aquele. Às vezes a gente leva para a justiça. Não, essa ata está equivocada, né? Pode falar, perdão. Sim. Então, na verdade, ele ficou como síndico 4 anos, e aí tem acho que 2 anos que ele saiu, que a gente começou a descobrir, né? Todas as falcatruas, enfim. O dinheiro do aluguel da antena ele usava como para uso pessoal, até IPVA ele pagou na conta do condomínio. Tem muito disso. Então, assim, tomem cuidado com a ata. Perfeito. Conforme vocês forem lembrando de exemplos, podem falar. Bom, a gente compartilha. Então, gente, é isso. A leitura, então, tem todos esses itens que a gente vai passar um por um: edital de convocação, leitura da eleição, leitura da pauta, eleição de... pergunta para vocês, pode ser presidente da Assembleia o síndico? O síndico pode presidir a Assembleia de prestação de contas, em que ele vai falar para os condôminos das contas, e ele quer que as contas sejam aprovadas, obviamente. O síndico pode presidir a Assembleia para todos os assuntos, determinados assuntos? Não. Então, depende. Olha, você sabe que tem condomínio que a minha síndica, eu tinha uma síndica no condomínio que ela presidia ela indicava alguém do conselho para presidir a Assembleia e ela... Opa, fechou meu microfone. Eu fui fechar todo mundo, fechei o meu. Então, o que acontece? A síndica, ela pegava um monte de procuração, tá? Um monte, prestação de contas. Aí, síndico pode... A gente vai falar sobre procurações. Eu já vou adiantar aqui algumas coisas que eu já adiantei. Quando eu passar no item, a gente já passa, tá? Porque às vezes eu sou assim, às vezes eu vou mais para frente, vou para trás, mas o conteúdo vai ser dado certinho. O síndico pode colocar um monte de procuração debaixo do braço. Ele leva para... Tem 30 pessoas que participam da Assembleia. As 30 pessoas que participam da Assembleia falam, não aprova as contas. O síndico está roubando. Sem vergonha, ladrão. Manda prender o síndico. 30 presentes não aprovam as contas. E o síndico tem 31 procurações debaixo do braço. 31, ele é maioria, entendeu? Aí todo mundo, aquela revolta, as contas estão aprovadas pelas procurações, 31 procurações do síndico. Tem validade isso numa Assembleia? O que você... Vai levantar aquele BO. Mas tem validade? O que vocês acham? Quem quiser escrever no chat, eu leio, tá? Quanto tempo para cancelar a Assembleia? A Joelma pergunta, quanto tempo para cancelar a Assembleia? Não tem um tempo, viu, Joelma? Mas é imediatamente. Você não pode depois... o tempo do mandato do síndico, né, geralmente. Porque se você ficou 2 anos lá para anular a Assembleia e ele já convalidou, tem juiz que fala, ninguém reclamou 2 anos, é porque concordou. Sabe assim, o direito não socorre os que dormem. Mas não tem um prazo certo. O ideal é fazer imediatamente.
um mês, 2, até 6 meses, vai fazer bem rápido. Igual ao vídeo da aula passada, dá confusão. O vídeo da aula passada, que eu tentei reproduzir, o pessoal se pegando na Assembleia, nas procurações. Ó, gente, eu vou falar de procuração aqui bem rápido, tá? Assim, a convenção, ela pode limitar a quantidade de procurações. Olhem a convenção de vocês. Lembra que eu sempre falo? A convenção é a Bíblia de vocês, é a receita do... Vocês têm que seguir a convenção. Tem convenção que fala assim, ninguém pode utilizar mais de 2, 5. Às vezes a convenção fala que o síndico não pode ter procuração, tá? Mas se a convenção não fala nada, não fala quantidade, o síndico, em regra, né, ele também pode ter procuração. Vocês podem ficar revoltados com isso, os condôminos vão ficar, né? Vocês não, que vocês vão ser síndico. Mas se vocês têm procuração, é porque vocês têm confiança do trabalho de vocês. Eu vou perguntar para vocês, alguém dá procuração para alguém que não confia? Ô, Felipe, me dá uma procuração aí para vender sua casa, seu carro? Depois eu te deposito sua grana aí, deixa comigo. É uma procuração em branco, é igual um cheque. Dá um cheque para mim em branco aí, alguém dá um cheque em branco? Então, assim, procuração é auto de confiança. Se a procuração não é falsa, precisa ter firma reconhecida? Depende. A convenção exige firma reconhecida. Tudo que a convenção silencia, tudo que a convenção é omissa, então vocês podem fazer que não está irregular, né? Agora, se a convenção limita, tem que observar. Agora, eu tive uma síndica, então a resposta é, o síndico pode levar as 31 procurações e as contas estarão aprovadas? Sim, estarão aprovadas. Desde que a convenção não limite, porque aí ele está irregular. Desde que não haja irregularidade nas procurações, não sejam falsas, mas se ele é a maioria, ele pode aprovar as contas. Porque, na verdade, não é ele que está aprovando, são os condôminos que confiam a ele. Ah, mas por que condômino não foi na Assembleia? Não foi na Assembleia porque deu procuração. E a procuração serve para isso. Sabe uma sociedade de acionistas? Sabe aquela sociedade de acionistas? A maioria decide. Se o sócio não foi o sócio está lá na Assembleia, na empresa, aí chega um advogado do sócio, o sócio majoritário fala que não vai vender a empresa. Está aqui a minha procuração. Acabou. Aí tá todos os sócios minoritários lá, vambora. Aceita que dói menos. O que eu falo para a minoria? Seja a maioria. Batalha, vai atrás das procurações. Tente virar essas procurações para você. Para um dia você ser maioria na Assembleia, entendeu? Eu acho isso um absurdo, essa questão de procurações. Neide, dá um estresse danado, eu também concordo contigo. Eu tive a Assembleia de Condomínio que deu confusão, porque a procuração... O que acontece, gente? Eu não estou ensinando falcatrua para vocês, longe disso. Mas o que acontece? O síndico, esperto, o que ele faz? Ele fica ao longo do ano pegando procurações. Ele chega nos apartamentos que estão alugados, o Felipe sabe disso. O cara chega lá na imobiliária e o síndico fala, me passa a procuração, o apartamento está alugado. Às vezes não é nem o inquilino que vota, entendeu? Às vezes o apartamento está fechado, ele pega do proprietário, ele pega umas 10 procurações, deixa lá, para aproveitar. Durante o ano eu vou usar essas 10, sempre que tiver assembleia. Então, assim, o culpado não é o síndico, não é quem tem as 31 procurações. O culpado é quem passa as procurações. Porque essa pessoa que passa está confiando na pessoa que está votando em nome dela. Você quer passar uma procuração com poderes específicos? O síndico está autorizado a votar na Assembleia para reprovar as contas? Você pode colocar lá o voto dele. Procuração para votar no candidato X. Procuração que não autoriza o aumento da cota condominial. Procuração que não autoriza o rateio. Vocês podem colocar os poderes na procuração. Então, é isso. Vocês têm que tomar esse cuidado. Agora, a minha outra pergunta, se o síndico pode presidir a Assembleia, é uma recomendação. Eu recomendo que não. Porque o síndico, ele não está lá para controlar os trabalhos, né? Ele está lá para prestar contas. Então, o recomendável, senão gera confusão, né? E se é um síndico ditador, imagina, ele vai presidir a Assembleia, ele vai fechar microfone, enfim. Então é isso, gente. Com relação a esse assunto, né? Mas vamos avançar aqui a pauta. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tem convenção que veda o síndico ser presidente. Você sabia que tem convenção que veda até o pessoal do conselho, viu? Tá? Voltando à história da minha síndica, ela fazia várias assembleias e ela não é que ela secretariava e o conselheiro presidia, acho que era isso.
Aí eu comecei a observar um movimento no condomínio de querer questionar as deliberações da síndica. Aí eu falei assim para ela, falei, fulana, vamos fazer o seguinte, pega as suas procurações que você tem, que ela tinha muitas procurações, aquelas senhorinhas, o pessoal que gostava do trabalho dela, sabe o que você faz? Você tem um monte de procuração, distribui, dá 5 para um, que sabe que vai votar com você, dá 5 para outro, ela foi distribuindo, porque tinha um pessoal lá que queria impugnar as assembleias, aí eu desfoquei, né? Na prática, estava funcionando a mesma coisa, mas, novamente, a síndica não tem culpa se ela tem... ela tem representatividade. Primeiro a falar é a Neide. Vai lá, Neide. Olá, boa noite a todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fui numa assembleia 20 dias atrás, que a convenção não vedava o número de procurações. Porém, o presidente da mesa, na hora, ele limitou 2 procurações por pessoa, e desde que a procuração não tivesse mais de 30 dias de assinatura. Isso é válido? Não, se a convenção não limita o número de procurações e o presidente resolveu limitar, veja, o presidente, ele não tem esse poder. Vocês têm que seguir o que está na convenção. O quem manda é a convenção. Se a convenção, você poderia impugnar, você fala, ó, vou impugnar essa decisão, presidente. A convenção não limita o número de procurações. Então, você não pode limitar a 2. E aí ele fez mais uma outra coisa que você falou, tudo coisa errada. Não pode. É motivo para impugnação. Ah, mas eu sou o presidente. Sabe qual é a função do presidente? Decidir em caso de empate. Leia a convenção. Tem convenção que fala, em caso de empate, quem decide é o presidente. Se é a convenção, fala que é o presidente que vai decidir. Tudo é a convenção. A lei do condomínio é a convenção. Se não está lá, não tem que inventar moda, não. Está errada essa decisão. Fala, Eliton, sua vez. Abre o microfone, por favor. Boa noite a todos de novo. Eu estou falando porque a gente, às vezes, está fazendo gestão, a gente passa por isso, né, de procuração. Eu vou te falar que eu concordo que é um ponto polêmico. Desde que todos os moradores proprietários, independente se ele é um locador ou não, tivesse a responsabilidade de participar da importância que tem uma assembleia. Por quê? Eu percebo que eu não esqueço a palavra que você falou na primeira aula e eu me enquadro nela. Dentro, abre aspas e fecha aspas, você tem que ter bom senso. Lógico que tem critérios, né? O bom senso, às vezes, com o bom senso, você evita, às vezes, um monte de conflito. Mas o que acontece? Sempre tem o burburinho. As pessoas querem um condomínio limpo, quer um condomínio organizado, quer tudo funcionando, mas quando fala-se em gastar R$1, o cara, perdão da palavra, não vou entrar no mérito, ele anda num carro de 200 mil, mas ele não quer dar R$5 para uma benfeitoria do condomínio. Ou seja, e aí o cara começa a perpetuar em momentos para articular contra um trabalho, às vezes, que é sério. Lógico que tem todo um outro lado também sujo, né? Mas um trabalho sério começa a perpetuar para você, ou seja, vai aquela pessoa no condomínio que você sabe que está fazendo algo para criar uma polêmica dentro de uma assembleia, e às vezes você se acaba indo em procurações, porque você sabe que, de repente, com a sua convenção, a procuração te dá esse poder de decidir em cima, das vezes, daqueles que querem perpetuar alguma advertência, alguma coisa assim. Então, é um negócio extremamente complicado, acho que isso depende muito de condomínio para condomínio, mas é um negócio, eu digo para você que isso é árduo, é torturoso. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se as procurações, ela causa esse estresse mesmo, mas a lei não fala nada sobre se tem que ter firma reconhecida. Inclusive, uma vez eu fui numa assembleia que uma administradora, a gente queria destituir o síndico, depende do lado que você tá, né, porque quem perde não se conforma, né, e aí começa a polêmica. Então eu sempre falo, faz o dever de casa, vai atrás da representação. O ideal mesmo, viu, Wellington, é que as pessoas, que nem você disse, que as pessoas fossem na assembleia. Ao invés de dar procuração, o ideal seria que o condômino fosse lá. Mas eu te pergunto, quantas pessoas se importam
com as assembleias. O cara está se preocupado com o jogo, à noite, com a novela, aí ele só quer saber de reclamar. Só que para ir o de Itacujo na Assembleia e votar, ele não vai. E ele, às vezes, passa a procuração para um cara que vai dar uma decisão completamente avessa aos interesses da massa. Olha, eu vivo isso todos os dias, em assembleia que eu vou. Eu sei qual é a angústia. Não é justo, não é. Mas o fato é que, se a procuração tiver validade, é a maioria, e a maioria vence. Em condomínio, a maioria vence. Ponto. Se é por meio de procuração ou não. Mas vocês podem alterar convenções. Eu tive condomínio que me contratou para alterar a convenção para limitar até 10 procurações e que tivesse uma cláusula que a síndica ou o síndico nunca poderiam utilizar procurações, nem para prestação de contas, que é o assunto que eu oriento os síndicos. Na prestação de contas, eu falo, não votem, deixa que eles decidam. Né? Agora, o síndico, ele pode levar a procuração para ser eleito. Né? Ele tem um monte de gente, ele fez uma campanha, levou um monte de gente. Então, assim, gente, essa é a regra do jogo. Goste ou não, essa é a regra. Injusto ou não, essa é a regra do jogo, tá bom? Mas fica aqui essa ponderação, viu, Wellington? Porque realmente é uma angústia, né? É uma coisa muito, muito chata. Pessoal, legal, participando é assim mesmo. Aí o pessoal fala em imoral, né, Neide? O pessoal fala muito isso, imoral. Eu entendo perfeitamente. Vocês não estão errados, tá? Eu entendo perfeitamente. Mas vamos lá, vamos seguir o jogo. Eu quero falar para vocês aqui um roteirinho bem simples, tá? Um edital de convocação. O que precisa ter um edital de convocação? Porque a gente está falando de problemas que pode gerar uma assembleia. Eu começo desde a convocação. Hoje eu vou ensinar o passo a passo para vocês da assembleia. Quem já sabe, beleza. Mas eu até desconfio que quem acha que sabe vai ouvir coisas aqui hoje na aula que vai falar, poxa, eu estava fazendo errado, eu não sabia. Por exemplo, quando você faz uma convocação, a gente sabe que é o síndico que pode convocar a assembleia, né? Mas eu já vi a administradora convocando a assembleia, tá? A administradora, ela convoca a assembleia a pedido do síndico, é diferente, tá? Uma vez o síndico renunciou, e um administrador, ele já é falecido, um saudoso colega que eu gostava muito dele, ele falou para mim, Alexandre, o síndico renunciou, eu preciso prestar contas aqui, ele foi embora. E agora, eu administrador, posso convocar uma assembleia? Ele falou para mim, ele já faleceu, eu gostava tanto dele, faleceu ano passado. Aí eu falei assim para ele, não, faleceu esse ano, desculpa. Aí eu falei assim para ele, fulano, né, você é administrador, faz o seguinte, pega uma pessoa do conselho e pede para convocar a assembleia, não tinha subsíndico, aí foi isso, a pessoa pediu, aí ele como administrador convocou, entendeu? Mas foi uma situação esdrúxula, né? Porque ele falou, o síndico foi embora, e como é que eu faço? Eu sou administrador. Eu falei, tem que convocar, né? Para eleger um novo síndico, entendeu? Para começar um processo. Assembleia ordinária ou extraordinária é o assunto do edital. Eu já tive cartório, tá? Que eu escrevi errado. Assembleia extraordinária e era ordinária. O cartório devolve, tá? Toma cuidado com a convocação. Eu tenho um modelo de convocação na apostila, tá bom? Você tem que falar a data e o horário que vai ser realizado a assembleia, a primeira e a segunda chamada. Tem convenções que falam, a primeira chamada com o quórum de 1/3, 2/3, 50%, 99%. Então, vocês respeitam uma formalidade. A primeira chamada é o quórum da convocação, da convenção. Segunda chamada é meia hora depois, 15 minutos depois, geralmente. Peculiaridades à parte. Eu já vi a assembleia de condomínio, que sabe quando era a segunda chamada? Dia seguinte. Vocês já viram isso? Estava na convenção, viu? Primeira chamada, instala a assembleia com o quórum de 2/3. Não tinha 2/3. Se não atingiu o quórum, em segunda chamada, depois de 24 horas. Vai para a assembleia. Chegou 2/3? Não. Pessoal, amanhã é a nossa assembleia. Vocês já viram isso? Eu já vi uma convenção que falava isso. Eu estou falando coisas aqui que parecem ridículas, mas existem, gente. Local da assembleia. Você precisa colocar na convenção o local que a assembleia vai ser realizada. Alexandre, tudo isso que você está falando, eu já sei. Dá uma olhada na convenção de vocês a partir de amanhã, quando o administrador ou vocês convocarem. Eu já vi erros absurdos na convocação. Gente, se vocês não falam aonde vai ser a assembleia, motivo de impugnação.
A pessoa foi convocada para tal hora, aonde? Vocês sabiam que tem assembleia que é realizada lá na administradora, porque o condomínio é muito pequeno, não tem lugar para fazer assembleia? Eu tive uma administradora que o endereço dela era numa cidade do interior, e o condomínio ficava em outra cidade vizinha do interior. Sabe cidade vizinha? Tipo, que nem Atibaia e Bragança. O condomínio ficava em Bragança e a assembleia era na administradora em Atibaia, um exemplo. Então, você tem que colocar, porque essa pessoa vai para o lugar errado. Então, a convocação foi mal feita, percebeu? Pode falar. Tem uma pergunta aqui, eu acho que alguém levantou a mão, Daniela Santos. Boa participação pela primeira vez da Daniela, será? Abre o microfone. Para falar. Só abre o microfonezinho, consegue? Vai lá. A hora que você fala, conseguir abrir o microfone, eu não sei se você conseguir falar. Aí, ó. Joelma pediu para. Bom, vamos falando da Joelma para a gente não perder tempo. A hora que você conseguir falar, Daniela, você fala ou escreve no chat, tá? Eu não sei se você clicou errado, às vezes a pessoa clica no botãozinho errado, né? Mas enfim. Ó, como abaixou a mãozinha. Mais alguém quer falar? Joelma. Ah, foi sem querer, tá bom. Tranquilo. Então é assim, se vocês apertarem a mãozinha sem querer, abaixa, senão eu vou ficar aqui toda hora perguntando. Fechou. Beleza. O que eu quero dizer para vocês, então, é isso. Então, preste atenção. Ah, a assembleia vai ser virtual. Aonde vai ser a assembleia virtual? Hã? Vamos fazer uma pergunta. Vamos ver. Onde vai ser a assembleia virtual? Danilo. Danilo Ferreira de Lacerda. Está presente o Danilo? Vamos lá. Assembleia virtual. Onde é o local da assembleia virtual? Danilo está aí? Acho que o Danilo não está, tá? Enfim. Vou pular aqui a pergunta. A assembleia, o local da assembleia virtual, sabe onde vai ser? Na internet. Ah, é óbvio que é na internet. Mas a pergunta é, vocês mandaram um link de acesso? Vocês informaram como faz para acessar? Ó, na assembleia de ontem... Oi, Elizabeth, abriu o áudio aqui. Na assembleia de ontem, eu até peço desculpas para vocês, na assembleia não, na aula do professor Cláudio, que era pelo Zoom, né? Aplicativo Zoom. E esse aplicativo aqui é o Google Meet. E eu não avisei vocês, eu não sabia também. Aí muita gente não conseguiu entrar porque teve que baixar o Zoom, que era outro aplicativo, não tinha no celular. Então, assim, gente, isso que aconteceu ontem de vocês foi um treino para vocês ficarem calejados. Olha que interessante, tudo é proposital, né? Por quê? Porque você tem que colocar na Assembleia Virtual o link, você tem que informar como é que a pessoa faz para ter acesso, como faz para baixar. Porque se você não faz o passo a passo, pode gerar nulidade. A pessoa entra com uma ação e fala, juiz, não tive acesso à Assembleia, não sei como me conectar, qual era o link, tinha que preencher uma senha, tinha que mandar para a administradora. As administradoras fazem muito isso nas plataformas delas, né? Geralmente você manda um e-mail e eles te mandam um link. Mas se você tiver problema, você vai falar com quem? Não tem um call center, né? É complicado. A pauta dos assuntos que vão ser deliberados, vocês têm que falar. Tem que estar, e tudo isso daqui tem que estar na convocação. Se um desses itens não tiver na convocação, nulidade. Então, vocês têm que falar os assuntos que vão ser deliberados. Ah, prestação de contas. O que não tiver na pauta não pode ser deliberado. O que não tiver na pauta não pode ser votado. O Danilo falou sim aqui, tá? Tá bom, Danilo, tá participando, ok. Envio com antecedência e protocolo de recebimento. Gente, quando vocês mandam a convocação, vocês mandam com a antecedência prevista na convenção. Tem convenção que fala que é de 8 a 10 dias, leia a convenção. Eu já vi um síndico convocar a assembleia para o dia seguinte. Pense em fazer uma assembleia para o dia seguinte. Não dá para convocar, a pessoa precisa se preparar para ir para a assembleia. Motivo de nulidade. Ah, mas era emergência. Ele fala assim para mim, o síndico, era emergencial. E daí que é emergencial? E daí? Ah, mas eu tenho que convocar para amanhã. Ué, a obra é emergencial, mas a assembleia não é emergencial. Porque uma obra emergencial, você tem que apagar o incêndio. A lei fala, vocês vão ver daqui a pouco. Se tiver, eu vou dar a palavra, Ilgner, rapidinho. A lei fala, se você tem uma obra emergencial, um cano que estoura, o que você tem que fazer? Tapar o cano
né? Consertar o cano, chamar um encanador, e aí você convoca uma assembleia imediatamente posterior, né? É o que fala a lei. Então, assim, a emergência é imediata. Você tem que cair, destelhou o telhado, você tem que apagar o incêndio. Você apaga o incêndio, que o incêndio é emergencial. Aí depois, imediatamente, você convoca uma assembleia para prestar contas dessa emergência. Esse imediatamente, respeitando o prazo de convocação, né? Eu vou mostrar o artigo da lei para vocês, que é o do Código Civil, que fala isso, né? E aí, enquanto eu vou procurando aqui, Ilgner, fala aí. Pode abrir o microfone e falar, por favor. Boa noite a todos. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu faço a assembleia online, suponhamos. Coloquei, o assunto que você está falando, coloquei todas as diretrizes lá. Link, aplicativo, expliquei passo a passo. Mesmo assim, a pessoa não veio a conseguir entrar na assembleia por algum outro motivo. Eu sou responsável ou ela? Tipo, a pessoa não conseguiu, não teve... Não. Eu tentei e não consegui. Não. Hoje a gente está falando de assembleia, então lá para baixo, no finalzinho da aula, eu vou entrar em assembleias virtuais. Mas assim, como a gente está falando tudo de assembleia, eu vou misturar os assuntos, tá? Você vai ver que a lei que fala de assembleia virtual, ela fala exatamente isso. Se a pessoa tiver problemas com a conexão, qual que é a sua responsabilidade como síndico, administrador? Você tem que informar como a pessoa tem acesso à plataforma. Você tem que ensinar o passo a passo. Às vezes eles colocam vocês já viram convenção? Tem umas administradoras que colocam o passo a passo. É assim, desenhinho, né? Clica aqui, coloca essa senha, vai aparecer essa tela, clica nesse botão, que nem a gente faz aqui, um passo a passo. Sabe por quê, Ilgner? Existem pessoas idosas. Eu ainda sou da década de 70, né? Finzinho. Mas tem gente que não é da geração da tecnologia. Então, assim, você não consegue. Minha filha de 13 anos, você dá um celular, entendeu? Ela é da tecnologia. Mas tem gente mais antiga no condomínio, você tem que respeitar. Então, a pessoa não consegue acessar. Então, você tem que dar elementos para a pessoa, você tem que ensinar, você tem que dar um suporte, um chat, um telefone, deixar um canal de comunicação. Agora, se ela teve problema com a internet, não é culpa sua. Se ela, sei lá, o computador dela está com problema. Não, o nosso contrato vocês viram o nosso contrato? Eu tenho um contrato com vocês, de aula. Está escrito lá no meu contrato, qualquer problema de conexão não é culpa minha, é culpa sua, entendeu? Mas a nossa plataforma é Meet, eu tenho que dar as orientações, como entrar, como fazer, etc, etc. Você tem essa responsabilidade, só essa responsabilidade, entendeu? O cara não carregou o celular, o cara não baixou o aplicativo, o celular dele não funciona, é incompatível, aí não é problema seu, tá bom? O artigo que eu falei para vocês é esse daqui, ó. As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas independente de autorização pelo síndico ou em caso de omissão, qualquer condômino. Se as obras ou reparos necessários forem urgentes, é importante importar em despesas excessivas, determinada a sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à Assembleia, que deverá ser convocada imediatamente. Artigo 1341, parágrafo 1º e 2º do Código Civil. Gente, a emergência, o incêndio tem que apagar, mas convocar a Assembleia imediatamente no prazo previsto na convenção. Então, se é 10 dias vai ter a extraordinária, tá bom? Oi, Daniela, agora sim, Daniela. Pode falar, baixei sua mãozinha. Boa noite, tudo bem? Boa noite. E mesmo porque, se a gente não seguir a convenção, a ata não é registrada, né? O cartório vê e não registra mesmo. Faltou alguma coisa, ele não registra, devolve. Exatamente. Então, a gente tem que seguir o que está na convenção, seguir a data certinha de publicação. Por isso, prestem atenção nesse passo a passo, tá? Não furam esse passo a passo, porque se vocês vão... Aí não registra a ata, dá dor de cabeça, bem lembrado. Realização da Assembleia. Então, a gente falou do edital de convocação, né? Legal. E agora a gente vai falar da realização da Assembleia em si. Então, fizemos a convocação bonitinho, e agora vamos lá. Como é que começa uma Assembleia, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, alguns de vocês podem, né? Segue o passo a passo. A Assembleia começa como? Você vai fazer a assinatura da lista de presença. Você tem que ter uma lista de presença, certo? Como é que faz lista de presença de Assembleia virtual? Alguém sabe? Porque a Assembleia é virtual. Como é que você faz a lista de presença? Como é que vocês estão fazendo? Eu sei que tem administrador que tem aplicativo, né? Que contabiliza, né? Às vezes dá para fazer por um aplicativo, não é?
Mas como é que faz para confirmar que aquela pessoa estava presente na Assembleia Virtual? Porque ela não assina uma lista física. Como é que vocês fazem? Alguém quer explicar? Não faço ideia, Moisés. Alguém de administradora fez Assembleia Virtual? Gente, quando eu dei essa aula sobre Assembleia Virtual, no ano passado, ainda não tinha oficializado. Vocês sabem quem foi a primeira pessoa a falar sobre assembleias no período de pandemia no Brasil? Fui eu. Não tinha um artigo na internet falando sobre... Na época, lembra da época da pandemia? Que o síndico precisava fazer assembleia para prestar contas, só que não podia aglomerar. Vocês lembram disso? Que tinha que... Nem com máscara. Era lockdown, todo mundo ficava em casa, e o síndico precisava prestar contas. Eu fui um dos primeiros no Brasil que tive coragem a escrever um artigo sobre isso, levei chapuletada, como sempre, porque eu sou um dos primeiros a escrever. Aí quem não sabe nada, critica, porque não cria, né? Só copia. E aí depois as pessoas foram aperfeiçoando, mas o meu artigo eu mostro a data para vocês, foi na época da pandemia. E eu falei assim, para todo mundo que leu o meu artigo, pode fazer assembleia virtual. A assembleia virtual é uma modernização, tá? Então, o que você tem que garantir nas assembleias virtuais? Que as pessoas sejam convocadas. A assembleia virtual é igual à assembleia presencial. Você tem que garantir as mesmas coisas. Tem que ter lista de presença, então vamos achar uma forma de fazer lista de presença. Ó, tem um aluno aí no curso que é de uma administradora de Santos, né? De um parente meu, e essa administradora de Santos, tá? Foi a primeira a registrar uma ata de assembleia virtual no cartório de Santos, quando ninguém sabia fazer ata de assembleia virtual, tá? Então, assim, a gente tem que pôr a cabeça para funcionar. A gente tem que resolver as adversidades, né? E na época que eu escrevi o artigo, depois eu mando para vocês, eu explico tudinho. Eu falo, gente, faz aí. Aí eu fiz através do chat. Sabe o que a gente fazia? A gente printava os chat aqui, ó, do lado, para provar, né, o apartamento e tal. Eu fui um dos primeiros, eu fui um dos pioneiros a criar isso. Agora, hoje, é bem mais simples. Você chega assim na ata do cartório e fala assim, eu me responsabilizo pela lista de presença. Entendeu? Até essa ideia eu dei na época. Coloca eu falei com um cara de um cartório, um diretor de um cartório, ele falou, pô, e a lista? Eu falo, basta a pessoa se responsabilizar pelas pessoas presentes, que foi conferida virtualmente. E você não quer um responsável pela lista, porque você não tem como conferir? Faz a pessoa se responsabilizar na ata, o presidente e o secretário. Então, a gente vai dando ideias, entendeu? Condomínio pequeno, eu subi a lista online, isso. Tem assinador digital hoje, né? Assinador digital, isso. A primeira assembleia virtual que eu fiz com assinador digital. E aí eu falei, eu preciso fazer... Eu fiz as duas coisas, assinador digital e chat. E eu printava o chat, entendeu? Aí depois a gente descobriu que basta você escrever lá na ata que você se responsabiliza, que é tudo que o cartório quer, alguém que se responsabilize, só isso. Você está se responsabilizando? O problema é seu. Aí ele registra. Ele só quer um responsável, para ele tirar a responsabilidade dele. Cartório é assim, tá? Porque se você fala que tem uma lista anexa, ele tem que conferir. Se você fala que juntou 10 procurações, cartório, eu já trabalhei em cartório, é assim, 10 procurações, opa, faltou uma, na ata fala que tem 10, aqui tem 9, devolutiva. Cartório é conferência. Então, tudo que você fala, o cartório confere. O que você não fala, ele não confere. Então, às vezes, cuidado, às vezes vocês falam demais nas atas, viu? Tomem cuidado. Eu já fiz ata que eu mencionava, procurações anexas. Aí o meu síndico não levava procuração, devolutiva. Aí nas próximas, eu falava assim, conforme procurações apresentadas e conferidas. Pronto, resolveu. Não estava a palavra anexa, o cartório conferia. Porque falava anexa, ele tinha que conferir. Uma pessoa de um cartório uma vez falou para mim, tira essa palavra anexa, o problema é o anexo. Legal? Gente, vamos evoluindo. Daqui a pouquinho a gente faz um pit stop. Conferência das procurações, hein? E titularidades das unidades. Quando começa uma assembleia, a primeira coisa que você tem que fazer é conferir as procurações. Por quê? Vocês têm que fazer, gente, quem é de administradora e já foi correndo no condomínio, fazer assembleia, chegou em cima da hora. Gente, vocês têm que ir com antecedência, vocês têm que se organizar, deixar a lista de presença organizada, procurações. Por quê? Quando vai começar a assembleia, é tudo correndo. Então não dá tempo, às vezes você atropela, aí a procuração... Aí quando vai ver, já está na votação. Chegou na votação, quantas procurações? Tem que conferir inadimplente. Então vocês têm que, durante a assembleia, quem é da administradora já está acostumado com isso, né?
Mas tem síndicos aí que fazem assembleia na raça. Então, vocês têm que ter esses truques. Eu já fiz muita assembleia em condomínio. Então, a gente vai pegando meio aqui o jeitão da coisa, né? Inadimplentes. Inquilino pode votar nas assembleias e os inadimplentes? Inquilinos podem votar nas assembleias. Inadimplente pode votar nas assembleias ou só participar? Ou participar e votar? Manifestem-se. Senão eu vou escolher alguém aqui. Ah, já sei quem eu vou escolher hoje. Hoje eu vou escolher... Ah, era você mesmo, Bruno. Com procuração do proprietário. Então, senhor Bruno, você sabia que na lei de locações diz que se o inquilino vai votar em... Você está certo, tá? Regra geral, procuração do proprietário. Bruno está certo. Porque vocês vão ficar, né? Inquilino, tem procuração? Vota. Então, liga o automático, tá? Não inventa moda. Mas só uma peculiaridade. Você sabia que na lei de locações diz que o inquilino pode participar e votar na assembleia sem procuração, senhor Felipe? Eu sou o inquilino aqui dessa sala aqui, ó, que vocês estão vendo. Um belo dia, eu vou chegar aqui na assembleia do condomínio, Felipe já sabe, mas, ó, não fala nada não, fica na sua. Eu vou falar assim, eu quero votar. Aí a síndica do condomínio aqui, não é o Felipe, ela vai falar assim, trouxe procuração do proprietário? Eu vou falar, não precisa. Aí ela vai falar, você tá de brincadeira, né? Eu falei, não, brincadeira tá você. Eu sou professor do curso de síndico profissional, inclusive. Eu sou inquilino e posso votar sem procuração. Eu vou votar nas despesas ordinárias, as despesas que o inquilino paga. Tá na lei. Eu não vou votar em rateio, para fachada, aí é com o proprietário, a senhora tem razão, mas eu vou votar. Por isso que eu não preciso de procuração. Eu tenho certeza, tá dando risada, né, Felipe? Eu vou fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que a síndica não vai deixar eu votar. Falta de conhecimento. Não, aqui só vota com procuração. Eu quero votar. Vou votar. Vou chamar a polícia. Não vou fazer isso, não. Mas daria, né? Mas depois eu coloco a lei para vocês. Mas exigem. Vocês são de administradora? Sabe o automático? Entendeu? Para não ter trabalho, para não ter que pensar. Nem isso. Inadimplente pode votar? Vamos lá, gente. São perguntas importantes, tá? Se vocês estão dormindo aí, acordem. Inadimplente não pode. E inadimplente que fez acordo, Simone? Ele parcelou em 10 vezes. Pagou a primeira e foi para a Assembleia. Inadimplente. Com acordo, sim? Então, Bruno, mas eu estou perguntando acordo que ainda não foi quitado. Acordo que tem parcela. Sabe assim, ele pagou a primeira e falta... Ele pode? Também não? Então, tem um negócio que chama novação de dívida, né? Se no acordo que fez com esse, né, condômino, tem um negocinho chamado novação de dívida. O que é novação de dívida, gente? Quando você nova uma dívida, né? Então, você tem uma dívida passada, você faz um acordo que você nova. Então, daqui para frente, você não tem mais dívida, né? Então, o parcelamento não é encarado como uma dívida, é uma novação. Então, depende do tipo de acordo que você faz, se é considerado novação ou não. Olha, resumidamente, geralmente, né, vamos simplificar as coisas. Geralmente, a gente pede procuração para inquilino, tá? Pede procuração. Depois o jurídico analisa, mas você pede, tá? Se a pessoa não quiser dar procuração, você consta na ata. Tudo que tiver estranho, vocês constam na ata. Regrinha de ouro, hein? Dica de ouro. Tudo que vocês não sabem, que ficam na dúvida, conste na ata. Exemplo, o inquilino da unidade tal não trouxe procuração. Consta na ata. Por quê? É o registro do que está acontecendo. Porque quando você for fazer a votação, se você for desconsiderar o voto dele, o fulano está com parcelamento, é complicado constar algumas coisas na ata, né? Pode dar danos morais. Mas o parcelamento, geralmente, né, se não for novação de dívida, o cara não está inadimplente. Então, há entendimento que ele pode votar. É uma discussão, né? Sabe quando vai dar problema? Quando for voto assim, ó, 5-5. Sabe assim, quando a decisão for acirrada? Porque se a gente tiver uma assembleia... Gente, posso confessar um negócio para vocês? Eu já fiz assembleia que estava tudo errado, né?
Uma vez, eu ia escrever um artigo, eu ia publicar um artigo, mas esse meu artigo aí ia ser polêmico, né? Eu gosto de artigo com polêmica. O texto do meu artigo ia ser assim: não existe uma assembleia no Brasil que seja válida. Eu ia ser assim: todas as assembleias do Brasil de condomínio são nulas. Esse ia ser meu texto. Sabe por quê? É verdade. Todas as assembleias são nulas. Todas as atas são nulas. Pensa comigo. Vocês são de administradora. Quando a pessoa paga, você consegue conferir na hora da baixa? Você sai da sua administradora com a lista de inadimplente e vai para a assembleia do condomínio. Hoje em dia o pagamento é online. Ah, Alexandre, eu consigo consultar online. Beleza. Você sabe se você convocou todo mundo com a antecedência certa? Por quê? Quando você convoca, vai uma cartinha pelo correio. E o AR? O AR volta depois da assembleia. Nulidade. Existem, gente, assim, se vocês forem pegar ferro e fogo, sempre tem irregularidade nas assembleias. Gente que não foi convocada, gente que votou estava inadimplente, gente que não votou com procuração que não poderia. Mas o que a gente se preocupa? Com a maioria. Então, se foi um resultado muito, assim, próximo, aí a gente tem que tomar cuidado. Mas se foi, assim, uma votação unânime e tal, eu já pus para dentro na Assembleia inadimplente. Mas fulano está inadimplente. A votação foi unânime. O que isso influencia no resultado? Nada. Agora, se uma votação ali, para e confere. Vamos conferir aqui os inadimplentes. Putz, o voto, na verdade, o resultado, porque pode mudar o resultado, percebeu? 6 pessoas votaram nesse meu exemplo e 5 pessoas votaram. Dessas 6 pessoas, 3 estavam inadimplentes. Então, na verdade, não foi 6-5, foi 3-5. O resultado foi outro, porque os votos inadimplentes não podem ser considerados válidos. Então, façam o dever de casa. Antes de começar a assembleia, sabe o que a gente faz? A gente faz uma lista e os inadimplentes a gente põe um pontinho assim com a caneta, sabe? Para disfarçar. Aí a gente conta o voto do cara, deixa ele votar. Não fala que ele está inadimplente. Vocês têm que dar os avisos antes da assembleia, né? Formalidade. Pessoal, só pode votar quem estiver adimplente. O que eu faço nos meus condomínios? Podem participar da assembleia e se manifestar, mas e votem. Quem está inadimplente, a gente sabe, porque eu tenho um relatório aqui. Eu vou descontar o voto, tá bom? Para não constranger ninguém, eu vou descontar o voto, ninguém vai ficar sabendo, mas eu estou descontando. Mas eu quero conferir. Pode vir aqui conferir. A gente faz a contagem, todo mundo junto aqui, não tem problema. Mas aí você não vai expor o inadimplente? Você já está fazendo o aviso. Inadimplente pode participar, mas não pode votar. Se votar, eu vou conferir na lista. Se tiver inadimplente, eu vou desconsiderar o voto. Aí, sabe aquele inadimplente que se entrega? Mas se você falar que eu tô devendo, eu te processo. Pô. Aí você fala, foi você que falou, não fui eu, né? Você que se entregou aí, né? Eu fiquei na minha. Vocês não podem expor o inadimplente. Vocês já viram aquela assembleia que eles dão um cartãozinho azul e um verde? Aquilo lá é constrangimento, não é? E se eu receber o vermelho? Tem o verde e o vermelho. Aí eu chego lá, o cara me dá um vermelho. Eu falei, sim e não? Ele falou, não, é inadimplente. Eu falei, cara... O ideal é o inadimplente nem ir para a Assembleia para não passar carão, né? Mas se ele for, gente, ele tem que ser tratado com educação, tá bom? Aqui no condomínio tem muita quebra de acordo, disse o Ricardo. Ele pode votar? Ricardo, se o cara quebra acordo, ele volta a ficar inadimplente. Alguns acordos que eu faço aqui no escritório, eu faço minuta de acordo. E eu coloco lá, se o cara descumpriu o acordo, ele não pode votar na Assembleia. Eu coloco na minuta do meu acordo. Pede para o seu advogado aí fazer isso no seu condomínio, porque o cara às vezes faz um acordo para votar na Assembleia para encher o saco do síndico, aí depois ele não paga, entendeu? Então você tem que vincular isso. O inadimplente não pode votar, mas e se influenciar o voto. Mas é só o que acontece, Bruno. Vocês sabem quais são os... Eu vou... daqui mais 5 minutinhos. Eu fiz uma estatística dos encrenqueiros das assembleias, e minhas estatísticas, elas são excelentes. Primeiro pentelho da assembleia. Qual é o cara que mais enche o saco na assembleia, na estatística? Devedor. Esse daí é sempre... Porque o cara que não está devendo, ele fica lá no fundo da assembleia assim, quietinho. Ele nem pergunta. Ele está lá quietinho, de boa. Vocês aprovam? Aprovam. Não aprovam? Ele fica de boa. Quem enche o saco da Assembleia é o inadimplente, cara. Esse é o pentelho.
Esse que dá vontade de arrancar ele da Assembleia na porrada. Se a gente pudesse fazer isso, no tapa, sabe? Mas não pode, entendeu? Inadimplente. Segundo encrenqueiro da Assembleia. Quem é o segundo encrenqueiro da Assembleia? São 3. Vamos lá. Oposição. Inquilino. Alguém falou inquilino aí? Inquilino. Vocês já viram como o inquilino enche o saco em Assembleia? É estatístico isso. Todo inquilino é crica na Assembleia. O cara não mora lá, enche o saco. Não aprova nada. O inquilino vota no rateio para proprietários só com procuração. Sem que ele tenha procuração, não. Ele só pode votar nas ordinárias, tá bom? Nas extraordinárias ele não vota, tá? O terceiro da minha estatística, tá? Inadimplente, inquilino. Qual é o terceiro que mais enche o saco na Assembleia? Pô, vocês não fazem Assembleia, caramba? Quem é aquele cara... Eu tô falando do perfil, né? Advogado? Advogado é chato pra caramba. Médico, né? Aposentado, não. O terceiro é o filho do dono do apartamento. O filho do dono do apartamento. O filho do dono do apartamento, assim, o papai tem um apartamento. Só que o filho que mora lá, ou a filha, esse cara é chato, porque ele acha que ele é o dono do apartamento, ele não é o dono do apartamento, ele só vai ser o dono no dia que o papai morrer e abrir inventário, porque ele tem mais 10 irmãos, e aquele apartamento pode ser dividido entre os 10. Ele reclama, ele não paga condomínio, quem paga é o pai. E assim, gente, o familiar, entendeu? O familiar. Eu falo filho, pode ser... eu já tive problema também de ex-mulher, ex-marido, sabe assim, o imóvel estava no nome do marido, aí fez a partilha, mas é o herdeiro, né? O filho. Esse enche o saco, cara. Às vezes o proprietário é o pai é super de boa, mas o filho é encrenqueiro. Ô, caramba. Ex-síndico. É isso aí. Então, assim, gente, é estatístico, tá? É estatístico, não tem jeito. O que mais que a gente pode falar? Eleição de presidente, vai eleger um presidente e um secretário, leitura da pauta e avisos para tumultos e votações. Vocês têm que avisar no início da Assembleia. Se fizer tumulto, a gente pode encerrar a Assembleia. Tem multa, tá? Quem tumultuou a Assembleia pode receber uma multa? O cara enche o saco na Assembleia. Pode, não só pode, como deve. Só que como é que você faz... como é que você faz... eu estou falando aqui, viu, pessoal, aqui, quem se encaixou nesses 3 perfis aí de Assembleia, gente, alguns, tá? Porque tem inquilino muito gente boa, tem inadimplente que, né? Mas o inadimplente é o recordista. O cara tá devendo e nem enche o saco, né? É sempre assim. Sempre assim. Mas os familiares, às vezes, atrapalham. Eu fiz uma Assembleia uma vez que eu acho que foi o filho, que ele votava pela mãe ou pelo pai. Nossa, foi terrível. Eu pedi procuração para ele, ele falou, pô, mas eu sou filho. Eu falei, daí? Mas o imóvel é do seu pai. Ixi, arrumei uma confusão. Vocês pedem procuração para familiares? Eu não peço mais, não. Eu não me estresso mais com isso. Antes eu pedia. Dessa vez eu deixo. Eu falo, volta aí, né? Sabia disso? Tem que pedir procuração, Às vezes acontece. Uma vez, eu tive um caso de um filho que não pagava o condomínio. Morava de graça, lá, o pai, né, deixava. E aí, uma vez, o condomínio quase foi para leilão e o pai veio nervosão para cima da gente. Pô, vocês nunca me avisaram, meu filho não paga o condomínio, mora lá, deixa ele morar lá de graça, no apartamento, mas ele tinha que pagar o condomínio. Deu uma confusão, porque a gente processou quem na justiça? O pai, porque o imóvel estava em nome de quem? Do pai. E acontece muito isso, viu? Vocês já viram o proprietário ficar pé da vida? É quando ele recebe uma carta de cobrança do condomínio, porque o inquilino não pagou o condomínio. E ele é acionado na justiça, o proprietário. Nossa, isso dá uma confusão, hein, Felipe? Nas imobiliárias acontece muito isso, né? Porque às vezes aí, não é? Mas não deveria, né? O proprietário que tem obrigação de pagar, né? Depende. Eu não aconselho. Toda vez que tem alguma locação, eu sempre deixo bem claro para o proprietário que a responsabilidade do condomínio é dele, porque tem alguns que quer que repassa o condomínio, né, para o inquilino. Aí eu falo, eu não trabalho assim, não acho correto. Gente, o que tem que fazer? O combinado no contrato de locação é entre o locador e o inquilino. O condomínio não tem nada a ver com isso. Então, se o locador
embutiu no preço do aluguel que o inquilino vai pagar, porque às vezes está embutido, né? Às vezes é separado, às vezes é embutido. Eles fazem maior, ou eles fazem de um jeito É um pacote, né? A imobiliária, ela segue o que está no contrato de locação, e ela está certíssima. Agora, o condomínio é outra relação, entendeu? O condomínio, ele não quer saber de quem vai receber o condomínio, o síndico. Ele quer receber, ele não importa para ele se ele recebe do locador, o locador paga, ele manda o boleto para quem quer pagar. Então, e assim tem que ser. Mas, às vezes, o inquilino, aí não é culpa, né, de quem administra, mas o inquilino, ele dá um desperto, ele não paga. E aí o proprietário acha que está pagando. E aí, assim, ele recebe o aluguel, mas ele não controla, você entendeu? O proprietário, ele não controla o pagamento que o inquilino tinha que fazer do condomínio. Sim. Aí o que acontece? Fica um ano sem pagar, o condomínio cobra o inquilino e o proprietário vai descobrir, isso é causa de rescisão de contrato de locação, Felipe. O proprietário pode rescindir com o inquilino, porque era obrigação dele, que nem água, luz, sabe? IPTU. O que ele ajustar no contrato tem que valer. Mas, às vezes, o síndico não tem a cópia do contrato, que às vezes fica na imobiliária. Então, aí é onde gera as confusões. Mas o síndico pode pedir para a imobiliária uma cópia do contrato, pode. Mas não é obrigação de apresentar? O proprietário não tem que apresentar no administrador? Vamos lá. Quando você entra... Eu vou só me estender um pouquinho, a gente vai dar um pit stop, mas posso? Só um minutinho? Vocês me autorizam? Vamos embora? Ó, isso é uma coisa interessante. Sim. Quando o proprietário faz um contrato de locação, qual é a obrigação do proprietário? Informar para o síndico, para quem ele manda o boleto, se é para ele, enfim, ele tem que informar, né? Mas o proprietário tem que dar uma cópia do contrato? Nós pedimos. Às vezes a gente até pede para arriscar o valor do aluguel, porque não é especulação, a gente não quer saber quanto alugou, vendeu, Sim. Mas a gente quer um documento que prove que o imóvel está alugado. Por que eu falo isso? Porque o síndico, ele tem que ter controle de quem está no condomínio, a que título a pessoa está, só isso. Mas eu sei que tem proprietário que não gosta de mandar uma via do contrato para o síndico do condomínio, porque, às vezes, ele não gosta de especulação, né, para saber quanto ele está ganhando e tal. É uma confusão, mas, em regra, o síndico pode exigir uma documentação que comprove a que título aquela pessoa que se diz inquilino está no imóvel. Até porque, quando o inquilino for se mudar, tem que avisar, está indo o inquilino, tá indo meu familiar, tá indo minha mãe morar, tá indo meu filho, tem que avisar. Autorização, né, de mudança. Porque senão não entra. Eu tenho condomínios que eu oriento meus síndicos, não entra sem o contrato. Eu sei que às vezes eu arrumo confusão com o pessoal os corretores não gostam de mim. Eles falam assim, não vou mandar. Eu falo, também não entra. Mas eu tenho que ir lá vistoriar o imóvel com autorização do proprietário, porque é uma propriedade privada. Às vezes o pessoal fica nervoso comigo, né? Às vezes vai no domingo, o regimento não pode. Mas, assim, é as regras do condomínio, entendeu? Que tem que ser respeitadas. Mas é complicado, às vezes dá confusão. Tá bom? Sim. Gente, vamos dar um pit stop aqui, tá? E a gente volta em 15 minutinhos, fechou? Legal. Fechou. Então, vamos lá. Vou parar aqui rapidinho. Só parou a gravação. Aí, silenciar.